Lá, o Rafa de boa tarde aqui no chat, mas desejar aqui mais de maneira presencial para vocês, virtualmente falando. É dizer assim, agradecer cada um e cada uma que chegou até aqui, até a gente, acompanhei pelo grupo, né? Cada as histórias que vocês contaram, e a gente viu que esse curso vai ser muito rico do ponto de vista das experiências, da diversidade de instituições, de perfis de pessoas, né? Eu só assino, na verdade, esse projeto, porque é o resultado de um trabalho das minhas alunas, a ideia são delas, só formalizei, institucionalizei, e é uma iniciativa que eu tenho muito orgulho de ver, né? Eu também sou muito fã do teatro na escola, eu tenho essa premissa, para mim é muito rico o teatro, seja na condição de um componente curricular, ou seja numa estratégia, né? Eu faço muita aposta nesse curso, do ponto de vista de ser um espaço para a troca, para o diálogo, para a defesa da arte, para a defesa do teatro como um componente curricular. E nós vamos estar por aí, sempre conversando, sempre nos apoiando, né? E vi que tem pessoas que são da área, que têm formação, e nós queremos, né, trazer para esse espaço, né, construir uma estrutura de parceria mais sólida, né, com outras instituições. Então, isso aqui é apenas uma ideia, e que essa ideia cresça, que essa ideia se fortaleça, e a vinda de vocês aqui nesse curso nos está nos ensinando muito, quer dizer, num momento tão difícil da nossa história, né, sobre o aspecto da saúde, e a gente encontrar, né, na ideia dos alunos, que isso, para mim, é uma representação de protagonismo estudantil mesmo, uma possibilidade tão importante, tão interessante, que é essa de estar aqui conversando com pessoas com experiências diferentes, de lugares diferentes. Eu vi aqui que o nosso Mato Grosso está bem presente, o Pará presente, né? Os depoimentos que a gente tem assistido e pelos dados que vocês deixaram no sistema. Então, um abraço, Suzy, Anja, tanto orgulho de vocês, da ideia de vocês, toda a torcida, né? Aqui é para que dê certo. Os professores que aceitaram colaborar, não sei se estão aqui, mas o Edson Flávio, você tem nosso lugar no nosso coração, é imenso, né? O seu espaço com a gente, e são muito felizes, estivemos muito felizes com o lançamento do seu livro, estamos ansiosos aqui no Araguaia, né, para assistir uma live em que você vai estar também falando da sua experiência, da sua pesquisa. Eu admiro muito porque você transita bem nessa questão da arte, o modo como você percebe a arte, né, sempre do ponto de vista da riqueza, né, já dizia, né, o que seria de um país, de uma região, de uma sociedade se não fosse a arte, né, nesse momento que tudo está muito difícil, tudo está, né, muito confuso, e a gente poder estar aqui falando de um assunto tão caro, né, uma riqueza tão imensa, que é a possibilidade de, né, construir uma orientação, uma diretriz para que o teatro se fortaleça no currículo das nossas escolas, no currículo da nossa universidade. Né? Nós somos da filosofia, mas a gente trabalha muito com teatro, nós gostamos e trabalhamos sempre nessa perspectiva. Gente, é como a Rosário citou, né? Nesse curso tem pessoas de diversas áreas, né? E isso prova o quanto o teatro é importante para a educação. Isso mostra o quanto o teatro é importante para a nossa relação com a sociedade, nossa relação com o mundo, né? É importante na nossa construção como seres humanos. E agora eu vou passar, eu vou passar a fala para o Edson, ele é professor de literatura, como eu havia falado. Ele é amante da arte, eu não conhecia, conheci ele através da Rosário, fiquei encantada pelo projeto dele, apaixonada pelo livro. Edson, seja bem-vindo, tá? E obrigada de coração por ter aceito o convite mais uma vez. Obrigado, Suzy, pelo convite. Minha comadre Maria do Rosário. Para quem, né, ainda não me conhece, eu tenho uma história, né, com o Araguaia. Eu morei na região durante um tempo. Conheci a Maria do Rosário. Ela virou minha comadre. A gente morou um tempo junto como
como colegas de profissão, a gente dava aula na Unemate, e aí eu construí uma história, uma relação com o Araguaia e uma relação também muito importante com a pesquisa, com o processo de construção do ser humano, desse ser ontológico, que é o ser que se faz a partir do próprio fazer, da praxis, né? O ser que se autocria a partir daquilo que ele vivencia. E o que eu desenvolvi, tanto na minha pesquisa, quanto hoje, na possibilidade de falar da arte, falar desse tema, que para mim é muito caro, tem muito da relação que eu vivi no Araguaia, da experimentação que eu fiz no Araguaia também, em relação à poesia, principalmente da poesia do Pedro Casaldáliga, e depois, né, daquilo que eu fui experimentando ao longo da minha vida acadêmica. Bom, eu não tenho formação em teatro, minha formação é toda em literatura, desde a especialização, mestrado e doutorado, e sempre na área da poesia. Mas eu tenho uma ligação com o teatro que começa exatamente quando começa a minha ligação com a literatura. Coincidentemente, quando eu começo a escrever no ensino médio, né, e aí tem todo um processo de evolução dessa escrita, também eu começo a ter contato com o teatro. Então, o teatro e a poesia, o teatro e a literatura sempre andaram muito juntos para mim, e foram fundamentais no meu desenvolvimento. Então, durante o ensino médio, eu participei de um grupo de teatro na escola e que foi fundamental para que eu pudesse me desenvolver minhas habilidades, minhas aptidões de leitura, de interpretação do mundo e também de me envolver com esse ambiente da arte e pensar, né? Pensar a arte como uma possibilidade de entender o mundo, né? E isso caminhou ao tempo que eu fui com a minha pesquisa indo para a literatura, o gosto pelo teatro continuou aceso, continuou acontecendo, e eu sempre fui trabalhando em companhias de teatro, em grupos de teatro independentes, performances independentes, viajei por algumas cidades do estado pelo grupo de teatro da universidade, na época que eu era universitário, e depois, por conta do trabalho e outras atividades, a gente acaba parando um pouco diante disso, mas eu continuo dirigindo peças, dirigindo espetáculos, né? Aqui na minha cidade, os 2 últimos grandes espetáculos que aconteceram a céu aberto, que foi a Paixão de Cristo 2019 e o Alto de Natal, com a presença de 3.000 pessoas por dia, mais de 150 atores, cenários de 150 metros de comprimento, 1h30 de espetáculo e 6 meses de produção e ensaio. Então, a gente acaba tendo uma relação com o teatro sempre sem ter uma formação acadêmica, mas isso não dispensou que eu tivesse também que estudar, ler, pesquisar, desenvolver isso. Bom, esse é um pouco da minha experiência com o teatro. Agora, falar sobre o teatro como componente curricular é falar daquilo que eu experimentei lá enquanto aluno do ensino médio. Eu vou dizer para vocês, não há uma atividade, talvez, né, ligada à arte, né? Não, vou reformular. Não há nenhuma atividade que não seja ligada à arte que não possa desenvolver a atividade, desenvolver o ser humano. Qualquer atividade artística, seja ela dança, seja o teatro, seja a música, seja artes plásticas, qualquer atividade artística que o ser humano entre em contato, se bem trabalhada, essa atividade vai sim fazer diferença na vida desse ser humano. Eu fui agraciado numa escola que eu tive aulas de música, aulas de dança, aulas de teatro, né? Eu tive essa oportunidade, né? E isso me ajudou muito. Mas numa escola onde a gente não tem a oportunidade, é preciso oportunizar. E existe uma lei, né, que é a Lei 13.278 de 2016, salvo engano, se essa lei ainda não foi revogada, né, então até então, eu acredito que não, porque ela dá um prazo até 2021 para uma adequação na LDB, né, em relação ao ensino de artes visuais, dança, música, teatro, nos currículos dos cursos de educação básica no país. Isso seja escolas públicas quanto particulares. A regra é valer para todo mundo. Então, hoje, esse curso, ele se insere num marco preparatório para essa vivência que vai acontecer e para essa experiência na educação.
Só por isso, só por esse motivo, já nos garantiria, já nos asseguraria a nossa permanência nesse curso, a permanência de vocês, no caso, nesse curso. Ou seja, então, só isso já justificaria a existência desse curso. Ou seja, é preciso pensar nessa alteração. Bom, em linhas gerais, uma questão histórica, né? Acredita-se que o teatro tenha surgido na Grécia Antiga, né? 5 anos antes, 5 séculos antes de Cristo, anos antes de Cristo. Sabe-se, né? Não, perdão, no século IV antes de Cristo. Sabe-se que durante todo esse tempo, quando você pensa teatro, você pensa em encenação. Você pensa em expressão corporal, você pensa em uma história sendo contada. Talvez essa imagem tradicional do teatro acaba imprimindo no professor, acaba imprimindo na escola um receio de impossibilidade. Porque você já tem aquela imagem que tem que ter um palco, que tem que ter cadeira, que tem que ter cortina, que tem que ter uma série de coisas. E muitas vezes o desenvolvimento do teatro, a atividade do teatro, o trabalho com o teatro, está muito ligado naquilo que você acredita ser o teatro de verdade. E não. É desconstruir essa possibilidade. Porque quando eu falo de trazer o teatro como componente, eu não estou dizendo que tem que ter um teatro na universidade, uma estrutura teatral na escola. É o contrário. É eu pensar o teatro como ferramenta, como processo de ensino, como processo de construção desse saber. E muitas vezes o saber coletivo, o saber multidisciplinar, um saber geral. Não só nas aulas de educação artística, da educação física ou outras disciplinas, mas nos temas transversais que vão perpassar essa possibilidade artística que o teatro imprime dentro da sala de aula. E aí, talvez, nesse momento, de todos os campos artísticos que eu já falei, o teatro seja aquele que eu consiga englobar no mesmo lugar, englobar numa mesma atividade, todos eles. O corpo, a criação artística, a criação musical, o trabalho coletivo, as relações interpessoais. E é isso que eu vou tentar falar um pouquinho com vocês nesse bate-papo que eu preparei. Bom, então por que trabalhar o teatro na sala de aula? Por que trazer o teatro para a sala de aula? O que a gente ganha trazendo o teatro como componente curricular para a sala de aula? Primeiro, vai estimular o autoconhecimento e a comunicação das crianças. Talvez um dos benefícios onde a criança, né, ou seja, os estudantes, ao interpretarem uma peça de teatro, eles vão desenvolver essa comunicação verbal, essa comunicação corporal, tá? Vão aprender a trabalhar em equipe, o senso de responsabilidade, né? Quando um aluno ele interpreta um outro personagem no teatro, esses alunos eles podem descobrir potencialidades, descobrir fragilidades, né? Possibilitar que essas crianças, que esses estudantes aprendam a expressar os seus desejos, os seus medos, o que é importante para o desenvolvimento emocional dessas crianças. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas eu já quero adiantar que mais do que pegar uma peça que já existe para encenar, criar peças, criar apresentações a partir daquilo que esses estudantes trazem. Deixar que eles criem os personagens, deixar que eles criem o que eles querem ensinar. E aí, junto com eles, permitirem que eles mesmos criem essa história. Olha que bacana. Você desperta a autonomia, você desperta o senso de responsabilidade também, no sentido em de que
eu preciso colocar um papel nessa peça, porque senão vai faltar. Ou então, se a pessoa não quer um papel, não quer desenvolver nenhum papel, mas o que mais um teatro precisa? O teatro vai precisar de cenário, o teatro vai precisar de fundo musical, vai precisar de quem abre e fecha a cortina. E essa criança que abre e fecha a cortina, ela tem que entender que o papel dela também é fundamental. Mas não é só, ó, você vai abrir e fechar a cortina e durante os ensaios a criança faz isso. Por isso que o processo é importante. O processo de criação tem que ser importante, tem que permitir que eles desenvolvam as habilidades que eles querem. O que você quer fazer? Ah, eu quero, entendeu? É tentar pensar a partir desse processo de autoestima do aluno que precisa ser aumentado. É valorizar quando a criança começa, conhece, sabe se expressar, isso vai elevar a autoestima dela. E aí, nesse trabalho em grupo, onde você libera, deixa liberado, desfaz aquela hierarquia do texto pronto, mas leva para o coletivo, você pode até trazer um texto pronto, mas leva como proposta para ler, para pensar, deixar que eles, de repente, eles pegam uma história e eles querem contar outra história sobre aquela história. É o processo que conta muito mais nesse momento do que o final, do que a peça em si. O espetáculo não pode ser a meta, não pode ser o final. O processo que é importante. O teatro ele entra muito mais como processo, não como qual que é a moral, qual que é a disciplina, qual que é o conteúdo. Isso é consequência do processo, tá? Desse jeito, essa capacidade de protagonismo que você vai criar nessa criança vai fazer com que essas competências socioemocionais vão se desenvolver, né? Tanto para a vida pessoal como para a vida profissional dessa criança futuramente. E quando você faz esse caminho, você acaba o quê? Favorecendo essa interação dos alunos. E o resultado do teatro, na verdade, assim, eu costumo dizer, eu acabei de dar uma disciplina chamada Trabalho Coletivo e Solidariedade para um outro curso de extensão de teatro da universidade, só que aqui em Cáceres, que é o curso de formação de atores. E a disciplina que eu trabalhei durante esse curso é Trabalho Coletivo e Solidariedade. Eu começo dizendo a disciplina que não existe teatro solitário. O teatro não é algo solitário. Por mais que seja um monólogo, você não faz um monólogo solitário, a não ser que seja você que escreveu o texto, você que criou a luz, você que criou o ambiente, você que gravou tudo. Aí você pode até ser chamado de o único. Mas não é. O teatro ele é algo coletivo, construído coletivamente, construído de modo colaborativo, de modo cooperativo. É esse senso de trabalho em grupo que o teatro precisa imprimir também na minha sala de aula. Além de atores, você vai ter outras pessoas que vão se envolver no processo. Por isso que eu disse lá atrás, o que a criança quer fazer? Qual que é a habilidade dela? De repente você tem alguém que desenha muito bem. Essa pessoa pode desenhar os figurinos. De repente você tem alguém ali que gosta de falar, que gosta de escrever. O professor ele pode auxiliar, mas permitir talvez que aquela pessoa mais quieta, ela talvez queira ser uma das personagens. Então não existe só a figura do ator, mas existem várias figuras que estão por ali nesse processo. E essa possibilidade de trazer o teatro para dentro da escola ou para a disciplina, porque eu estou sempre falando teatro na escola, porque eu insisto no teatro como um componente da escola também. Outras disciplinas podem se interar. O teatro não pode ser algo só de uma disciplina, ele pode e deve ser algo que traga essa comunhão, né, de saberes, e por que isso é muito importante? Essa relação cooperativa, essa relação comunitária, coletiva do teatro, vai gerar laços de amizade, vai fortalecer laços de amizade, vai reduzir problemas com bullying, por exemplo. Né? Vamos pensar nisso. Outro fato importante é que, assim como a minha experiência no ensino médio, o teatro, ele elevou o meu desejo de leitura.
né? Ele estimulou a minha criatividade. Assim como de outras pessoas que trabalhavam na época do meu grupo de teatro. Hoje a gente tem memórias desse tempo. Muitos hoje são professores e aplicam na sala de aula basicamente essa experiência que a gente viveu lá atrás. Por quê? O teatro conta uma história. Às vezes você pode levar, né, para a sala de aula uma história, contar uma história e pensar como que essa história pode ser contada agora. E propor uma peça de teatro. Muito mais do que você propor é permitir que eles proponham isso. Né? Ou se na sua proposição você saber como propor, não como imposição, mas como proposta. Né? Para que eles tornem-se o quê? Volto a dizer, protagonistas disso. E aí você pode criar ganchos para isso. Exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Existem N versões de Chapeuzinho Vermelho. Numa proposta que eles podem ler outras histórias e fazerem inferências sobre o Chapeuzinho Vermelho, ou a partir do Chapeuzinho Vermelho buscarem outras versões dessa história. E isso você acaba oportunizando a esse aluno a ampliação do vocabulário, do repertório de leitura, da erudicidade desse aluno. De buscar, às vezes, livros e conteúdos que não estão no currículo, que estão fora daquilo que você planejou, né, para a sua aula. É essa liberdade que a arte tem que proporcionar. Porque não pode ser algo estanque, algo parado, algo fechado. Mas também não pode ser algo que soe como irresponsável, como solto demais, como livre demais. Porque tem que gerar engajamento, tem que gerar compromisso desses alunos. E aí, como que você gera esse senso de responsabilidade, esse senso de comprometimento? Ensaios, os horários certinho, horário do exercício, horário do teatro, horário do ensaio, né? Horário de fazer as coisas. São características que você começa a trabalhar o senso de responsabilidade. Eu trabalho muito com adulto, eu não trabalho com criança. Raramente eu tenho trabalho com criança. A maioria do meu público de trabalho é um público adulto. Eu sofro com falta de pontualidade. Muito. Chego a ficar estressado com isso. Mas isso eu sempre deixo claro. São os atores que não se comprometem, são os que vão me dar problema lá na frente. Mas com adulto você pode, né, ter um papo um pouco mais reto. Agora, como que você vai fazer isso com criança, com adolescente, por exemplo? Que às vezes já vem de um costume, né, de indisciplina. É mostrar que a disciplina dele que a indisciplina dele pode ferir o coletivo. Volta lá atrás no que eu disse, da promoção do coletivo, da colaboração entre os pares. Né? Sem contar que, ao trazer para dentro do teatro, por exemplo, a dança, a música, a gente tem toda a questão da espacialidade que pode ser trabalhada, a questão sensório-motora, a consciência de corpo. E aí é importante que os exercícios de teatro também, né, e existem vários exercícios, né, que a gente chama de oficinas, possam trabalhar essa consciência corporal. Porque o que é o teatro? É o corpo em cena. É o corpo em cena. Muitas vezes você não precisa falar, você não tem como falar muita coisa, né? Não tem como você falar, né? Eu queria saber, tem como eu projetar aqui um trechinho de uma peça? Suzy? Tem sim. Tá, então eu vou abrir aqui. Eu quero mostrar para vocês o trechinho de uma peça, só um comecinho, só para vocês verem essa questão do corpo. Aí, para você aparece a opção apresentar agora. Isso. Pois é. Não, tudo bem. Ok, eu vou entrar aqui. Até aqui vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Sim. Tá dando para ouvir bem? Sim. Então, beleza. Vamos ver se a gente consegue assistir o vídeo aqui. Apareceu aí?
Apareceu sim. Ok. Você nunca vai usar a minha bota? A sua bota? A bota que eu te dei. Ah, a bota que você me deu. Que passou a ser minha quando você me deu? Sim, assim. Um dia. Se você não for usar, você pode me devolver. Você não me deu a bota? Então eu posso decidir sozinha o que vou fazer com a bota? Não, porque fui eu que te dei. Se não fosse comigo, você não teria a bota. Jura que você vai passar isso na minha cara? Jura que você nunca vai botar a bota? Ai, bota não se bota, se calça. Calça que se bota. Não me bota a pressão. Essa bota que você quer que eu calça, eu pensei. Pra você me calçar. Você bem sabe que eu odeio jogo de palavras. E você bem sabe que eu odeio explicar de forma rasa. O que eu disse pra mim? Genial! Como assim? Sem ofensas. Você precisa estudar o que é metáfora, duplo sentido, modo de dizer. Eu sei bem o que é isso. Metáfora, por exemplo. Saber definir, não é saber o que é, saber o que é se apropriar de algo mesmo que você não saiba conceituar esse algo. Eu odeio conceitos. Mas então, por que você conceituou? O que é saber alguma coisa? Porque você está me fazendo fazer coisas que eu odeio, como conceituar algo ou explicar minhas frases geniais como sentido figurado. Quando eu disse que você queria que eu botasse a bota para você me causar, é porque causar quer dizer perseguir. E no encalço de alguma coisa, quando você me deu essa bota, você não queria que eu calçasse a bota. Você queria que eu calçasse a bota que você me deu. Você queria que eu calçasse você. Conseguiram acompanhar? Deu para ouvir bem? Bom, então essa ideia da movimentação que é importante para o teatro, que é importante para a criança, essa consciência do corpo, essa consciência de falar, ou seja, eu tenho uma linguagem verbal, mas eu tenho uma linguagem do corpo que precisa ser acompanhada. Então, toda essa dimensão sensória é importante, né? Essa coisa sensorial. Bom, e isso vai desenvolver não só um aperfeiçoamento, por exemplo, da dicção, né, mas também da projeção da fala, de como falar, de como perceber que a criança ou que o estudante precisa elaborar a linguagem, precisa passar por esse processo de elaboração da língua. Tá? E aí você tem uma série de questões que envolvem o autoconhecimento, né? Desenvolvimento da expressão, da comunicação, interação com os alunos, né? São muitas questões que a gente consegue ganhar quando traz o teatro para dentro da sala de aula. Né? E dentro da sala de aula, eu não estou focando em uma disciplina apenas. Pode ser uma disciplina apenas? Pode, mas o ideal é que esse teatro parta, por exemplo, de um tema, aquele famoso tema gerador, né? E de coisas próximas, né? Se a escola não tem ainda esse hábito, se os alunos ainda não têm esse hábito, ou se a cidade principalmente não tem essa tradição, é trabalho de formiguinha. Então, talvez muitos de nós vão estar em várias fases disso, várias fases desse processo de pensar o teatro enquanto componente curricular. O que a gente não pode perder de vista é que quando você está em sala de aula, se você prestar atenção, os alunos já estão se utilizando de muitas linguagens teatrais. Como? Você percebe isso nas brincadeiras, você percebe isso nas atividades que eles propõem. O teatro é algo que está dentro das pessoas. Essa coisa da encenação, da interpretação, talvez falte um olhar aguçado do professor naquele momento. Quando você lê, por exemplo, um conto em voz alta dentro da sala de aula, pede para cada um ler um trecho, impostando a voz, naturalmente, quando você percebe que alguns têm aquela inclinação de ir mudando a voz, dando entonação diferente, né? Isso, de certa forma,
você pode fazer para estimular os alunos a despertarem isso. É uma forma de encenação, uma forma de teatralização, né? Existe uma extensa literatura, e quando eu falo extensa literatura, é porque é verdade, existem vários livros que vão falar sobre os jogos na sala de aula, sobre o teatro na sala de aula, existe muito material, existe. O que nós precisamos fazer é ir atrás desse material e pensar a nossa sala de aula, o nosso locus, onde eu estou a partir disso, ou seja, como que eu vou inserir o teatro nessa realidade onde eu estou, né? Pensar o teatro como um exercício de cidadania também, né? Que vai fazer com que esse adolescente amplie o seu repertório cultural. Muito comum, e não é ruim fazer. Primeiro, fazer um levantamento. Vou fazer uma atividade com teatro. Como começar? Faz um levantamento das festas populares da sua região, do folclore da sua região, das histórias, dos contos da sua região. Aí você vai propor escrever. Aí depois de propor escrever, propor encenar, criar figurino. Ou seja, você consegue aí, só nessa atividade, trazer professores de história, de geografia, ou seja, de diversas áreas para pensar o teatro. Através de uma... mas todo ano é folclore. Todos os anos você tem os mesmos alunos trabalhando na mesma atividade? Pensa naquilo que eu falei. Não é o espetáculo que importa, é o processo. É o processo. O que a gente não pode é que a criatividade precisa ser despertada. Então, e a escola não vai precisar de um espaço com poltronas, igual eu falei, né? Cada professor, ou seja, cada proposta de trabalho vai ver que recursos são necessários. Às vezes você não precisa de um teatro tradicional como você está na cabeça. Você pode criar, por exemplo, um teatro que se faça no círculo e que não tenha porta, não tenha janela, onde seja circular as cenas. É importante, não tem como também o professor não se preparar para essa ambiência sem fazer o que vocês estão fazendo, ou seja, um curso para isso. É porque não é fácil, mas não é impossível. O que eu quero ressaltar é que a importância do teatro para a educação é algo que não tem como mensurar, porque isso vai ressoar na vida dessa criança para sempre. O que você traz hoje de trabalho de teatro com os adolescentes, na fase da adolescência, seja lá qual fase, vai ressoar para sempre. Eu estou falando de mim, da minha experiência. Quando eu fiz teatro, aquilo ressoou e ressoa hoje para mim. Então, quando eu estou falando com vocês, mas eu estou olhando também para a minha história, né? Para a minha história enquanto estudante, daquilo que eu experimentei enquanto estudante secundarista, né? Bom, a gente também tem que ter alguns cuidados, né, em relação a um projeto de teatro, né? Um dos grandes cuidados é que eu mostre para esse aluno que aquilo está sendo construído por eles. Não é uma reprodução de uma peça, mas é algo construído por eles. É estimular essa participação sem exigir profissionalismo. Eles não são atores, eles não são diretores, eles não são cenógrafos, eles não são sonoplastas, eles não são figurinistas. É o processo, tá? É o processo. Há aqueles que falam, há aqueles que não falam, que são tímidos, mas podem aprender, podem se desenvolver. Eu tinha uma amiga que ela era a mais quieta da escola. Quando ela fez comigo, isso no ensino médio, uma cena que a gente fazia uma preparação da cena, onde eu era o patrão dela, e eu isso no ensino médio, prestem atenção, mas isso todo um aparato, né, de preparação, de estudo. Eu sugeria, né, eu sugeria uma cena de violência, né? E ela depois declamava Navio Negreiro do Castro Alves.
Foi um escândalo, porque era uma menina que não abria a boca, e ao mesmo tempo a cena foi muito forte. Como pensar que duas crianças de 15 anos, né, naquela época era criança, hoje a criança de 15 anos já, né, é outra coisa. Mas a ideia que eu estou querendo dizer para vocês é que também a gente não pode subestimar aquele que é silencioso. Por isso que o processo importa. É como eu vou trabalhar. Então deixa as crianças ousarem. Entenda que cada peça é única e que o que eles sugerirem tem muito mais chance de dar sucesso do que aquilo que você acha que é correto, daquilo que você acha que é o certo. Lógico que o professor ele tem que mediar, ele tem que saber o limite, mas sem tolir, né? sem cortar, né, a ideia da criança, né, dos adolescentes. E sempre valorize isso, valorize, tá? Valorize qualquer atividade que foi feita nesse processo. Bom, para linhas gerais, era isso que eu preparei para a gente poder conversar nesse começo, né? Até por conta que é mais uma aula inaugural do que um curso que eu estou dando. Era só mesmo para que vocês sentissem o desejo, sentissem a vontade de estar realmente falando, poxa, esse curso é muito importante. Eu digo para vocês, na atual conjuntura hoje que nós vivemos, esse curso é mais do que importante. É essencial para os nossos alunos e para você, professor que está aqui. Então, sejam bem-vindos a esse curso. Mais uma vez, obrigado, Suzy, obrigado, Rosário, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde. Obrigada, Edson. Gente, eu vou abrir um espaço agora. Se alguém tiver alguma pergunta em relação ao curso, eu vou abrir esse momento para esclarecer algumas dúvidas de vocês. E aí, se vocês quiserem perguntar aqui pelo chat ou quiser abrir o microfone de vocês, fiquem à vontade, tá? Bom, acho que ninguém vai ter pergunta, porque eu já tinha deixado bem claro lá no cronograma, né? Será um certificado de 100 horas. É claro que não vão ser as 100 horas com esses cursos, né, pelo Google Meet. A gente vai estar organizando também um sarau que vai estar contando como atividade à distância. Edson, eu ficaria muito feliz se você falasse um pouco para a gente sobre o livro Aldrava. Aproveitar esse momento que você está com a gente. Suzy, enquanto o Edson, o senhor fala, eu vi uma pergunta aqui que é importante, eu gostaria de responder, posso? Fique à vontade, Rosário. Então, acho que Paulo, né? Paulo, isso, perguntou quantas horas, né, por dia de curso. Paulo, não tem esse controle. O curso projetou em 100 horas porque ele já era como eu disse para vocês, uma proposta, né, que as nossas acadêmicas do curso de filosofia vinham construindo ao longo do tempo e a gente só adaptou para o ensino remoto. Então, não tem o controle dessa carga horária, assim, diária e tal. Vai chegar ao final com 100 horas. Por isso, o Suzy criou o grupo no WhatsApp para que vocês conversem, dialoguem, porque tudo está contando, né? Essa movimentação, né? Até eu vi que no início eu estava mais animada em contar as experiências, né? Não propusemos postar atividades, até a gente desistiu disso pela configuração do celular. Não sei as características condições econômicas de vocês, as nossas são frágeis, então o nosso celular não aguenta, né, tantas postagens de material. Então, todo o material vai ser postado pela página do Foco e vocês poderão acessar através dos links. Como eu disse para vocês, é um curso que nós só sabemos que é importante, mas nós também temos dúvida de como conduzir essas ações também. Por isso, essa expectativa de quem está... Para nós, a expectativa é no sentido de que quem está chegando também vai ajudar. Então, as experiências que vocês tiverem, compartilhe com a gente, seja pelo depoimento,
Gente, a Rosário saiu da reunião, eu acredito que ela vai acessar novamente, tá? É só porque a internet aqui em Vila Rica tá bem ruim mesmo. Me perguntaram aqui se vai ter a lista de presença. Vai ter sim, tá? Já estou organizando aqui para estar postando no chat para vocês. Ô, Suzy, Tássio, posso tá acrescentando algumas coisinhas aqui? Cássio, à vontade, tá? Bom, eu sou Tássio Fagundes, né? Eu sou professor, sou formado em teatro, né? Eu sou formado em artes cênicas pela Universidade Federal da Grande Dourados, né? UFGD. Sou professor de teatro formado há 4 anos, né? Mas já trabalhei com projetos, não sei se vocês conhecem o projeto Mais Educação, foi um projeto do governo federal, né? Para as escolas. E eu achei bem interessante as falas, né? E quando eu entrei nesse curso, essa ideia, né, do teatro como componente curricular, eu acho muito importante esse diálogo, né, e essa discussão. Eu só tenho medo, às vezes, de a gente entrar num consenso que o teatro ele deveria ser somente uma oficina ou um trabalho extracurricular na escola, coisas que não acontecem, né? Na verdade, acontece, mas não deveria ser somente isso, né? O teatro ele tem a sua área de conhecimento, ele tem todo o seu trabalho, esse trabalho participativo, né? Igual o professor Edson contribuiu aqui, uma fala maravilhosa mesmo, né? De participação, de trabalho em grupo, né? O quanto é importante esse processo e é o quanto é importante, na verdade, a gente trabalhar e defender essa área do conhecimento, né? Essa disciplina de teatro, né? Então, a gente hoje no currículo básico da escola, nós temos a aula chamada aula de arte, né? As pessoas, algumas falam artes, né? Ou, dependendo da idade de vocês, deveriam conhecer como educação artística, né? Hoje em dia, nós não temos mais isso, nós temos a aula de arte, e pela lei, né? Não só a lei que o professor mencionou, que é essa lei que vigora onde a gente precisa ter 4 disciplinas de arte, teatro, dança, música e artes visuais, né? Nós também temos que lutar por esse espaço na escola, né? De ter esse teatro. Então, quando a gente coloca no nome do curso, né? O teatro como componente curricular e a aprendizagem cooperativa, é exatamente a gente também defender esse teatro como componente curricular e essa importância da área de conhecimento, né? Não só ficar num senso comum ou num momento que geralmente sempre será assim, talvez. A gente sempre tem o encontro com o teatro de forma extracurricular, ou é na igreja, ou é um grupo de teatro, uma oficina na escola, né? Eu também conheci o teatro dessa forma. Mas a gente discutir esse teatro dentro da escola, como componente curricular, trazendo tudo isso que, por exemplo, o professor Edson trouxe, e muito mais, né, que o teatro proporciona aos alunos, isso é uma coisa que a gente precisa defender bastante, né, ter professores formados, como a gente tem várias universidades que ofertam, né, várias faculdades que ofertam o curso de artes cênicas no Brasil, ter esses professores dentro das salas de aula, a gente trabalhar com isso, né, trabalhar também o interdisciplinar, o multidisciplinar, sim, também é muito importante. Mas a gente tem que, primeiro, lutar exatamente para ter esse momento, essa área e esse espaço dentro da escola. Então, assim, eu acho muito interessante a gente trabalhar, e eu não sei se a gente vai trabalhar bastante isso, né, no decorrer do curso, com os outros palestrantes, né, se a gente vai ter esse trabalho. Se a gente vai pensar também, né, se o teatro vai ser exatamente como o teatro oficina, né? Se a gente vai fazer uma oficina extracurricular na escola, ou se a gente vai pensar no teatro como um currículo juntamente como todas as outras disciplinas. Obrigado. Tássio, obrigada pela contribuição, tá? E a gente vai estar, sim, falando sobre isso nas próximas aulas. Vai ter uma das oficinas, vai estar falando exatamente sobre o que você falou, tá? Obrigada mesmo. Ô, Suzy, eu caí, mas eu vou voltar. Era só para dizer aos cursistas que eles são construtor da proposta, tá bom? E tá aberto, todo mundo pode ajudar a construir. Achei legal essa defesa que a Tássio fez aí.
É por aí a gente tem que fazer a defesa que ele esteja presente na escola, que seja visto como, né, a área de conhecimento enquanto um componente, essa por aí, que seja na escola, que seja na universidade. Quando eu estava fazendo a referência à necessidade de dialogar no grupo, né, por isso que ali tem até uma descrição que não é para levar outros assuntos além à temática do curso, para que motive as pessoas, né, a dialogar sobre as suas experiências, a fazer sugestões, seja de leitura, de material didático na área, né, de todas essas experiências interessantes, né. Também compartilho desse princípio que nós devemos fazer a luta, a defesa pela formação na área também, né. A Unemate tem um curso de teatro, um único só, que é Bata Grande, no campo de lá, mas a gente tem tantas, né, movimentações também para que a Unemate implemente um curso de teatro, né? E a gente sabe que tem várias iniciativas lindas aqui na nossa região, mas também tem na região de cada um que chegou até aqui o curso, e que a gente possa construir até dezembro um caminho lindo, que esse curso seja apenas um início, né? Então, nada aqui está totalmente fechado, tudo aqui também está em aberto, em construções. Como a Suzy disse, tem uma equipe maravilhosa que a gente, né, conseguiu, através de solidariedade, apoio de vários professores que têm gosto pela essa temática, que estão nos ajudando, mas é sempre aberto à inserção de novas pessoas, tá bom? E um bom final de semana, resto de final de semana para vocês, para cada um, né? E que a gente possa se encontrar, né, no próximo encontro, né, com mais condições de dialogar sobre isso. Obrigado, até mais, bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Gente, eu postei aí no chat uma lista de presença, tá? Eu queria que vocês esperassem só uns minutinhos, eu queria aproveitar esse momento do Edson Flávio com a gente, e eu queria que ele aproveitasse essa oportunidade e falasse um pouco sobre o livro Aldrava. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem. Oi, pessoal, estou aqui de novo. Obrigado, Suzy. Só queria agradecer também a participação do pessoal. Não sei se o Tássio está na sala ainda, mas a fala dele foi uma fala muito pungente nesse sentido, dessa defesa. Eu acho que é importante mesmo vocês se posicionarem, porque ainda está em tempo ainda. Ou seja, a lei ela tem até 2021 para ser implementada, né? E o momento da discussão é esse. Então, enquanto vocês se colocam nessa questão, até para a produção desse conhecimento, é porque é o momento agora de se posicionar, né? Bom, como a Suzy disse, eu lancei na quinta-feira, né, o Aldrava, meu primeiro livro de poesia. No meu Facebook, Edson Flávio Santos, está disponível a live de lançamento, né, o lançamento, que contou com a presença de Lucinda Persona, de Olga Castrilon, Eduardo Maon, de Vanise Carbonieri, Luciene Carvalho, de vários escritores que falaram, né, sobre esse livro, inclusive também teve 2 cantores que musicaram, né, o Elvio musicou um dos poemas. O Aldrava é um livro que fala sobre o amor, sobre várias versões do amor, sobre várias situações do amor, mas também do amor pela arte, da arte como ferramenta, da arte como mecanismo, né, de luta, né? Então, vou ler para vocês aqui um poema chamado Pela Arte, onde eu me vinculo exatamente nessa crença de que a arte pode mudar as pessoas, pode mudar o mundo. Pela arte. Tudo já foi escrito, poetado, proezado, foi. No entanto, no encontro, me declamo, me verso, no avesso, no ponto. Reclamo da poesia que me falta, que me cala, que me reparte. Grito, viva a arte. E um outro poema chama-se A Cura. Receitas médicas, bulas de remédios, injeções, conta-gotas, a vida sempre vence? Comprimidos, comprimidos, compromissos, compressores, compradores. Que dor te dói?
na alma, no peito, na vida. Tratar-se ou na literatura buscar catarse. Ou melhor, aceitar a doença e calar-se. Obrigado pela oportunidade, tá? Então, um livro que tem dado muitas alegrias e espero que vocês também tenham a oportunidade de lê-lo a qualquer momento, tá? Beijo, Suzy, obrigado. Beijo, Rosário, obrigado a todos vocês, tá bom? Gente, obrigada, tá? E o nosso próximo encontro será dia 19. Estarei postando lá no grupo depois, tá? Gratidão pela presença de todos vocês. Até mais. Boa noite, colegas.